Olá pessoal, vamos aqui. Método de Newton, a gente vai fazer utilizando, semelhante ao vídeo anterior, a tabela do Excel. O que vai acontecer? Eu vou só relembrar aqui alguns conceitos antes, para que a gente entenda por que a gente está utilizando a, as derivadas, né? No caso do teorema que a gente provou a existência da convergência, né? Porque o método de Newton é um método de convergência rápido, onde você toma uma sequência e essa sequência você sempre utiliza a função f e a derivada dela aplicada em um ponto, certo? Isso aqui está no material que eu coloquei no início do curso, lá em abril ainda. E esse teorema de existência aqui é o teorema que garante que a gente pode tomar aquela sequência convergente. Basta que a gente tome uma raiz de tal forma que a derivada não se anule nesse ponto e que aí a partir daí então você vai tomar o xk mais 1 utilizando o xk. Então você vai estar sempre na iteração seguinte, né, utilizando a anterior. O xk mais 1 seja o xk. Exemplo, você pega o x0, está igual a zero. Então o x1 será x0 menos f de x0 sobre f' de x0. A partir daí você faz os demais. O x2 será x1 menos f de x1 sobre f' de x1. Então nesse material tem a prova, né, o que funciona, a gente discutiu isso nas aulas lá do começo, mas o objetivo aqui não é isso, é pegar um exemplo e a gente tentar utilizar o Excel para fazer esses cálculos de forma mais rápida. O exemplo é o mesmo ainda que o outro, então tem até no material, x ao cubo menos 9x mais 3. Aqui nesse exemplo eu já adianto que ele tem 3 zeros, né, 3 raízes nos intervalos de menos 4 a menos 3, entre 0 e 1, entre 2 e 3. E eu comecei com x0 igual a 1.5. Então a sequência gerada pelo método, eu fiz a conta e a gente viu na tabela aqui uma sequência de valores aí que foram esses aqui, mas a gente vai fazer um pouco diferente aqui na tabela para poder compreender como é que se faz isso no Excel, certo? Deixa eu só apagar esses valores. Aqui primeiro, eu estou pegando um intervalo diferente. Então aqueles intervalos que tem a raiz lá, a gente já sabe, mas vamos colocar um aqui entre menos 1 e 1, só para dar um intervalo simétrico. Você escreve o polinômio aqui para você saber as fórmulas. Suponha aqui as quantidades de iterações, você pode fazer aumentar, diminuir, isso aí você pode escolher. Previamente eu já poderia pegar aqui um intervalo entre 0 e 1, entre menos 2 e menos 3, ou menos 3 e 3, simétrico ou não simétrico, tanto faz. Mas o importante é que você saiba manipular esses dados. Aqui é igual ao anterior, você põe igual, abre. Aí, como é o f de x ao cubo, então você pega aqui o a, que é b6, elevado a 3, menos 9, asterisco, você clica no a novamente, mais 3, fecha, dá enter. Então aqui você já encontrou o f de a. O f de b, se você arrastar aqui, ó, ele vai entender que o b vai estar na coluna, no caso aqui C6, então ele vai só calcular. Veja que o f de b, aqui se você substituir o b por 1, né? 1 com mais 3, 4. Menos 9 vezes 1 dá 9. Menos 9 mais 4 dá menos 5. Então ele já calculou só arrastando, então você já diminuiu um trabalho. Aí você precisa calcular a derivada, porque a derivada é outra expressão, é outra fórmula. Então você põe igual, a gente põe o parêntese, 3, asterisco. Aí quem é o x ao cubo menos 9, né? Você vai colocar... Ah, só um erro aqui, desculpa. No caso aqui, eu estou colocando f' de x, eu ainda não calculei o x, certo? Bora aqui fazer o seguinte. Trocar esse f' de x, porque é assim, ó, deixa eu voltar no material. Na conta aqui, no teorema, a gente percebe que você usa o f', certo? Você usa o f' no primeiro elemento que você está calculando, certo? Se você está calculando, por exemplo, no intervalo de 0 a 1 e o seu x0 for exatamente o zero, então você vai fazer o f no zero e f' no zero. Então você precisa calcular nesse ponto. Evidentemente não pode anular, né, a f exatamente nessa raiz, e você calcula essa derivada, né, essa é a condição que não anule,
mas você precisa saber qual vai ser o seu próximo intervalo na iteração, né? Então, o que vamos fazer? Eu vou pegar aqui meu A, meu X, vamos supor aqui que seja o seguinte. Tem uma coisa que talvez não tenha sido feita no material, que é o seguinte. F de A é positivo e o F de B é negativo. Então, desde sempre a gente já sabe que se tem um número positivo e se tem um número negativo, quando você aplica nos extremos, se um vezes o outro é negativo, porque aí se um é positivo ou negativo, o produto é negativo, então já implica que tem uma raiz entre menos 1 e 1. Essa raiz pode estar mais próxima do 1, do menos 1, não importa. Mas o que é que você faz? Você pode, a partir de então, começar, quando ele é negativo, seu x, que é o elemento que você vai aplicar o f, o a. E a partir daí você vai fazer com que ele vá se aproximando, vamos dizer assim, da raiz. Então, se eu automaticamente colocar aqui o x como sendo o menos 1, porque eu fiz essa escolha, porque o produto deu negativo. Deu negativo, então eu vou começar a minha interação a partir de o menos 1. E daí então ele vai fazer a mesma coisa, ele vai multiplicar os próximos e vai analisar se o intervalo é positivo ou negativo e vai fazer aquelas iterações, certo? Aí o f' de x, aqui no caso, vai ser feito o seguinte, você vai calcular o f', que é essa função, então você põe aqui igual, parêntese, 3, asterisco, aí esse elemento elevado ao quadrado, menos 9. Fecha parênteses, dá um enter. Deu menos 6, certo? Porque a função já foi outra. Bem, vamos aqui aos detalhes. Bem, para o próximo iteração, aí a gente não vai fazer aquele arrastado, porque senão ele vai entender que a gente vai calcular esse f-1 como sendo o intervalo, vai dar um erro aí. Você tem que lembrar que no método de Newton, a iteração que eu falei agora há pouco, é você pegar o anterior menos f de x, xk mais 1 é xk menos f de xk sobre f' de xk, certo? Então você vai fazer isso, você vai pegar, no caso, a fórmula, isso aqui vai ser igual, aí então você vai pegar o elemento que está aqui, menos o f aplicado nele, que no caso é o f de x, eu não calculei, ou mais um erro aí, desculpa pessoal, deixa eu voltar aqui, viu? Porque quando ele dá esses erros, esse daqui é refazer. Deixa eu só apagar isso aqui. Porque eu fiz isso sem calcular o f de A, claro. O f de x aqui. Nesse caso, deixa eu ver só se ele arrastando ele vai. Pronto. Ele vai. Você arrasta porque ele identifica que você está fazendo a mesma f que fez no A e no B, só que aqui no x, que está no caso menos 1. Bora lá. Voltando aí, desculpa pelo erro. Você vai pegar o x, que no caso é essa célula, menos o f de x, certo? Que é esse elemento aqui, barra, sobre a derivada, que é esse aqui. Cuidado só com esse detalhe aqui, ó. O parêntese tem que ficar depois do H6, porque se eu colocasse antes da barra, ele ia entender que eu ia fazer um menos outro e dividir pelo H6, certo? Então você está fazendo o x menos aí f de x sobre f' de x. Aí depois é que você fecha aqui e dá um enter. Pronto, então ele já encontrou. Com isso aqui, você pode fazer agora o seguinte, olha, ele calculou esse daqui, certo? Então eu posso já fazer arrastando aqui, né? Opa, desculpa, rapaz, hoje eu estou só cometendo erro. Ele não vai entender ainda quem é esse aqui, certo? Ele vai entender o seguinte, que você vai ter que puxar esse aqui, porque aqui é o f' de x. Aí ele entende agora que se você puxar o f' do outro x aqui embaixo, que é essa célula, ele vai estar calculando o f' nesse. Do mesmo jeito, ele vai entender que se você puxar esse f de x aqui, ele calculou nesse x menos 1. Se você puxar aqui, ele vai entender que você calculou o f de x desse x aqui. Aqui você vai fazer então o puxado do f', ele vai encontrar esse menos 69167. Por que você precisa desses elementos? X, f de x e f' de x.
justamente porque eu acabei de mencionar, né? Porque na nossa iteração, xk é xk mais 1 é xk menos f de xk sobre f' de xk. Então você precisa do x, o f de x e o f' de x. Então, a partir desses, então, você pode sim agora selecionar só esses e puxar a segunda iteração, a terceira iteração. Opa, deixa eu puxar aqui esse aqui para... Oh, droga. Puxa esse aqui, porque ele calculou usando esses dois. Você puxa só para as duas de baixo, certo? Porque assim, eu não posso puxar de uma vez, porque ele não vai encontrar os valores para esse aqui se ele não entender quem são, né? Nesse caso aqui, eu posso fazer o seguinte: pegar essas, né, que ele encontrou aqui, puxar, pegar essas duas, puxar para cá e pronto. Aí você vai vendo que o f de x está ficando cada vez mais com melhor aproximação. Eu vou puxar esse aqui, esses dois. Opa. Certo? Aqui ele já está com 2,55 é menos 7. O que é isso? É a questão do erro, né? Com aproximação. Vamos deixar nesse anterior, né? Já que a gente não falou ainda desses detalhes, vamos deixar nesse anterior aqui, certo? Deixar nessa quarta iteração ou terceira iteração, vamos dizer assim, né? Porque aqui a gente tem pelo menos duas casas decimais. Se você quiser, a partir de então, vamos melhorar aqui as aproximações ou aumentar as casas decimais ou diminuir as casas decimais, como a gente já tinha visto antes, mostrar menos casas decimais. A gente clica aqui, diminuiu, aqui pode diminuir mais, pode diminuir mais ainda. Então aqui, suponho que o meu erro seja de 0,00, é pelo menos com duas casas decimais. Se eu quiser aumentar, você clica aqui na quantidade de casas e ele vai fazer uma aproximação com esses valores, certo? Aí se você colocar numa quantidade, um número como esse, quando ele calcula e a quantidade de aproximação que ele vai mostrar é de tal forma que já é suficiente para o erro que você colocou no início do exercício, então você já para, certo? Então é isso. Aqui foi só para ilustrar um exemplozinho. A gente pode fazer outros, treinar outros que a gente vai fazer na aula. E o importante é você entender que o método de Newton, você tem que ter esse cuidado da escolha dos pontos onde você vai tomar sua raiz. Nesse caso aqui, você pode lembrar o algoritmo como no método da abscissão, né? Você multiplica um f de... Lá você multiplicava o f de R0 vezes f de S0, que são os extremos lá do intervalo. Se fosse negativo, você tomava o f de x que estava no intervalo, o f de x0, o ponto inicial. Aqui o que a gente fez foi a mesma coisa, né? Eu percebi que esse vezes esse negativo, então eu tomei a partir do x igual a menos 1. Então, depois disso, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegando, vai calculando o x com a proximidade maior. Perceba que com duas iterações, ele já conseguiu 0,004. Então, ele já conseguiu diminuir apenas com duas iterações as suas casas decimais, de tal forma a obter uma boa aproximação já. Se deixar assim, pronto. Você já tem aí uma boa aproximação na segunda iteração. Porque na primeira, basicamente, não é apenas a escolha dos valores. Você fez uma iteração aqui no 1, no 2. Na terceira, você encontrou essa boa aproximação, vamos dizer assim. O que está de acordo com o exemplo do material, né? A gente viu que nesse material existe uma raiz entre 0 e 1, certo? E se você olhar para o que a gente fez, 0,337 está entre 0 e 1 e ele vai se aproximando. Então, o que vai acontecer? Entre 0 e 1, você vai se aproximar dessa raiz e a tendência é que isso aqui melhore, né? Se você fizer mais casas decimais em relação
a essa aproximação aqui. Claro que se por acaso, ó, quando eu fiz mais uma aqui, com 3 casas, opa, eu fiz mais um aqui, deixa eu fazer isso aqui. Arrastar aqui. Tem que ter só cuidado no Excel, porque na hora que você vai fazer essas contas, às vezes se você clicar na fórmula e dar um enter sem querer, fazer alguma coisa, ele acaba errando a sua expressão. Se você clicar um pouco errado na fórmula, acontece essas coisas. Eu aumentei só mais uma, né? Uma quarta iteração aqui, vamos dizer. E quando fui olhar aqui na UF de x, ó, já é 0, 3 casas decimais. Então perceba que o número aqui não tem muita diferença. Se você olhar para cá, você consegue uma casa decimal. Então, com poucas iterações, o método mostra que a convergência é rápida, porque a gente viu que a convergência ela é quadrática. Bem, é isso. Exemplo simples, apenas para ilustrar. A gente pode fazer outros exemplos. Eu vou tentar fazer mais alguns exemplos, principalmente na aula. É isso aí por hoje. Esse vídeo acaba aqui. A gente posta mais material nas próximas aulas.